Boa noite a todos. O que quero estar relatando a todos através deste relato foi algo que aconteceu comigo e mais alguns amigos em uma caçada que tínhamos tratado há algum tempo. Espero não esquecer nenhum detalhe dessa noite que foi a mais macabra já vivenciada por todos nós. Eu me chamo Sandro, moro em uma pequena cidade no estado do Paraná e por muitas pessoas me conhecerem, não quero identificar a cidade. Sou proprietário de uma chácara que eu e minha família temos por costume, a cada 15 dias, passar o final de semana. E foi em um desses dias que eu e mais 4 amigos resolvimos que em uma sexta-feira, logo pela manhã, sairíamos da cidade e faríamos essa pequena viagem que levaria cerca de 2 horas. Amigos, acredito que muitos de vocês já devem ter passado ou sentido esse tipo de sensação. Tão logo garramos a estrada, parecia que toda aquela cena do caminho que fazíamos, dos carros que passavam por nós e até mesmo as árvores que eu olhava, parecia que eu já tinha vivenciado tudo aquilo. E junto com essa sensação, eu tinha como se fosse pequenos flashes em meus pensamentos. Nesses flashes, eu conseguia me ver correndo pela mata. Também via um de meus amigos caído, como se fosse em uma pequena nascente de água. Eu corria muito, de algo que eu não conseguia ver por completo. Somente via como se fosse uma forte escuridão que tomava conta de toda a mata atrás de mim. É a primeira vez que conto isso em detalhes. Nem minha família sabe de tudo isso que estou contando. Também achei melhor não comentar nada com os meus amigos sobre essa sensação ruim, pois com certeza iriam tirar sarro de tudo isso. Depois de alguns quilômetros rodados por ótimos asfaltos, teríamos que fazer um pequeno percurso por estradas de chão. No momento em que faltava apenas um pequeno trecho para chegarmos, paramos na estrada, para poder esticar as pernas e também tirar a água do joelho. Isso já era próximo às 6 horas da tarde, e como era inverno, do sul vinha um vento gelado, e quando passava pelos fios de alta tensão que tinha sobre nós, pareciam assobiar. Foi então que, quando olhei para a minha frente, por entre uma grande plantação, que não sei dizer do que seria, notei que por entre aquela plantação tinha o que parecia ser um homem agachado e parecia estar completamente nu. Quando este homem percebeu que eu estava olhando em sua direção, aconteceu algo que fugiu da minha percepção. Aquele homem se colocou como um cachorro no chão, por entre a lavoura, e incrivelmente correu como um animal, até sumir na mata. Ninguém viu aquilo, a não ser eu. E mais uma vez, eu preferi me calar. Quem poderia acreditar nessas coisas? Se eu mesmo não tivesse visto, eu não acreditaria. Continuamos o restante do caminho, e eu fiquei com essas coisas martelando em meus pensamentos. Parecia que eu estava sendo avisado, que algo muito ruim poderia nos acontecer se prosseguíssemos para aquela caçada. Tão logo chegamos, a porteira da chácara foi aberta e seguimos até a casa. Não vou mentir, para mim aquele momento já não estava mais prestando. Primeiro eu tive a impressão de já ter vivenciado a cena que se passava pelo caminho que fazíamos, e depois vejo uma pessoa correr como um animal. Era tudo muito surreal para mim. Meus amigos estavam eufóricos, descarregavam a caminhonete e colocavam os mantimentos na porta de entrada, enquanto eu abria as portas e janelas para que o cheiro de poeira e móveis velhos sumissem da casa. Durante o fim da tarde, a única coisa que fizemos foi levar alguns sacos de farelo de trigo e também restos de comida até um ponto da mata, com a intenção de fazer uma boa ceva para atrair os animais. E assim, no fim da tarde do próximo dia, já estaríamos a postos em pontos estratégicos, empunhados de espingardas, para abater pequenos animais que retornassem para comer a ceva. Depois de voltarmos para casa, ficamos boa parte da noite conversando e fazendo planos para o próximo dia.
Passado algumas horas, fomos todos descansar, pois pela manhã queríamos ir até um rio que cruzava a mata que tinha em minha propriedade e tentar pegar alguns peixes. No outro dia, quando me acordei, meus amigos já tinham feito um ótimo café. Então, depois de todos já terem se alimentado, fomos arrumar as tralhas para ir até o rio. E não demorou muito para estarmos andando por uma trilha que se formava pela mata. Quanto mais avançávamos para dentro da mata, mais a mata escura ficava. Foi então que, depois de quase uma hora, chegamos ao rio. Cada um se ajeitou em um canto e começamos a pescar. Passado alguns minutos, um dos rapazes saiu da mata e nos chamou. Então falou que precisava nos mostrar algo que tinha achado na mata. Então fomos atrás dele. Não vou mentir, eu fiquei assustado quando chegamos no local. Foi então que ele nos mostrou uma calça dobrada sobre uma pedra. E sobre essa calça tinha uma camisa e um par de sapatos bem surrados. Mas o que me deixou muito assustado foi parecer que alguém tinha deixado ali e tinha a intenção de retornar para buscá-las. Também pelo fato dessas roupas estarem dobradas, ao lado de uma pequena mina de água que vertia do chão. Essa água formava um pequeno córrego que desembocava no rio que estávamos pescando. Amigos, esse córrego era exatamente igual ao que eu vi nos flashes, no momento em que eu estava dirigindo. Eu fiquei tão assustado que falei para todos que deveríamos sair daquele lugar rápido. Também pedi para que ninguém mexesse naquelas roupas. Mas quando me dei por conta, um dos rapazes já estava jogando tudo para o meio da mata. Foi nesse momento que um vento muito frio passou por nós. O tempo começou a escurecer muito rápido, devido a uma forte chuva que estava se aproximando do local que estávamos. A mata ficou tão escura que parecia ser 10 horas da noite. Então, quando chegamos no local que estávamos pescando, notamos que nossas coisas estavam todas espalhadas. Parecia que alguma coisa tinha se espojado, rolado naquele lugar, pois a mata que tinha ao redor estava toda amassada. Todos nós ficamos assustados, então tratamos de juntar tudo rapidamente. Mas foi no momento em que estávamos saindo da barranca do rio que a chuva veio muito forte. O vento fazia com que a chuva ficasse tão intensa que não conseguíamos ficar com os olhos abertos para poder refazer o caminho. Foi então que chegamos até um paredão de pedra, e nesse paredão tinha o que parecia ser uma pequena gruta. Depois de nos certificarmos que o lugar era seguro, lá entramos e ficamos até a chuva diminuir um pouco. Como estávamos todos molhados, notamos que tinha alguns galhos secos empilhados dentro daquele lugar, e no chão tinha marcas de restos de carvão. Era certo que alguém já tinha usado aquele lugar para se abrigar, e fizemos o mesmo. Depois de fazer o fogo, ficarmos próximo à fogueira para nos secar, a chuva não diminuía. Os galhos secos que usávamos para manter a fogueira acesa já estavam se acabando, e a tarde já tinha ido embora. Só nos restava enfrentar o caminho que tínhamos pela frente. Então, no momento em que saímos daquela gruta, não somente eu, mas também meus amigos perceberam que algo estava à nossa espreita. Conseguimos ouvir o som de galhos que se quebravam ao nosso redor, e quando o vento mudava sua direção, sentíamos um forte cheiro que parecia cachorro molhado, misturado com um cheiro muito parecido com o cheiro de um animal morto há muitos dias. Como fomos somente pescar, deixamos as armas na casa. Olhávamos para todos os lados e não conseguíamos ver nada. O medo fez com que perdêssemos a direção, e com isso, nos perdemos na mata. Depois de alguns minutos andando, conseguimos chegar ao local onde tínhamos deixado a ceva, para atrair os animais. Tão logo chegamos naquele lugar, não demorou muito para sabermos qual direção deveríamos tomar. Então, no momento em que voltávamos a fazer o caminho, eu ouvi um forte uivo às nossas costas. E quando olhamos para trás, eu não conseguia acreditar no que eu estava vendo. Por entre as árvores, enxergamos um enorme animal,
que possuía uma pelagem rala em seu corpo, e sua cabeça parecia a cabeça de um cachorro. Também possuía grandes e largas orelhas. Aquele ser estava nos observando. Estava escondido por trás das árvores, e pela sua altura, aquela coisa estava em pé. Foi então que todos começamos a correr, e aquele ser veio atrás de nós. Era possível ouvir o som de galhos se quebrando às nossas costas. O medo fez com que cada um corresse em uma direção, e no momento em que eu estava sozinho, me lembrei da visão que eu tive, de estar correndo na mata e uma escuridão vinha atrás de mim. Não tive coragem de olhar para trás, somente continuei correndo, e imaginando que se aquele animal me pegasse, eu iria ser morto pelaquela coisa. Então eu consegui sair da mata e chegar à frente da casa. Meus amigos estavam todos em segurança, estavam parados na porta e já estavam armados. Quando cheguei até eles, eles empunharam as espingardas e miraram na direção em que a criatura estava. Não demorou muito para que aquela fera saísse da mata e viesse em nossa direção. Incrivelmente, aquele ser desviava dos tiros que eram dados em sua direção. E quanto mais se aproximava de nós, com mais raiva aquele ser parecia ficar. Corrimos para dentro da casa, trancamos as portas e ficamos em silêncio. Foi então que aquela coisa se jogou contra a porta da casa, quase colocando-a ao chão. Antes que a fera investisse novamente contra a porta, encostamos alguns sofás e em uma das janelas da sala empurramos uma velha estante. Foi então que eu perguntei aos amigos que ser era aquele, e um deles respondeu a todos que já tinha ouvido muitas histórias sobre aquela criatura, mas jamais imaginaria que aquilo existisse de verdade, pois nunca acreditou em nada que ouviu. Então, todos ouvimos ele falar que o que estava ao redor da casa só poderia ser uma coisa: um maldito lobisomem. No momento em que ele falou isso, podíamos ouvir a criatura que tinha passos pesados andando ao redor da casa e se esfregando pelas paredes de madeira. Muitas janelas da casa tiveram os vidros quebrados. Não vou mentir, o medo tomou conta de mim, de forma que meu corpo não parava de tremer. Se aquele maldito lobisomem conseguisse entrar na casa, não teríamos chance alguma. Por um momento tudo ficou em silêncio. Não se ouvia nenhum tipo de som que fosse feito por algum animal da mata ou inseto. Depois de algumas horas já terem se passado, isso já era próximo às 4 horas da manhã, quando pela última vez ouvimos o barulho daquela coisa. Mas dessa vez, parecia que somente retornou para jogar algumas coisas em frente à porta da casa. O silêncio predominou novamente, até que conseguimos ouvir um uivo. Era o mesmo uivo que ouvimos na mata. Continuamos trancados na casa, até que o primeiro raio de sol entrasse pela janela. Então abrimos a porta bem devagar e notamos que aquele barulho de coisas que foram jogadas na porta eram os equipamentos de pesca. No momento do ataque do lobisomem, corrimos e acabamos deixando tudo para trás. A porta da casa estava com profundas marcas de arranhados. Depois de ver aquilo, fui até onde tinha deixado meu carro e quando voltei, carregamos todas as nossas tralhas, travei portas e janelas da casa. Depois fiquei pensando, por que aquela criatura teve o trabalho de trazer tudo que deixamos para trás até a porta da casa? Seria devido àquelas roupas terem sido jogadas na mata? Amigos, tudo isso aconteceu comigo e meus amigos no ano de 2019, no mês de novembro. Depois disso, retornei à chácara, mas nunca mais fiquei para posar, e também não deixei meus filhos irem para o lado da mata. Cordiais uivos a todos. Boa noite. Boa noite a todos. O que estarei contando a todos que seguem esse canal, para mim é totalmente real. Prefiro não estar me identificando, pois sou muito conhecida na cidade que moro. Meu nome fictício deixa ao encargo do narrador. Mas antes,
gostaria de deixar algumas perguntas a todos. Todos sabem que para tudo na vida existe o seu oposto, seja ele o que todos consideram certo ou também errado. A palavra sim tem o seu oposto. Respondam a si mesmo. Qual seria o oposto de forte? O oposto do dia? Então qual seria o oposto do bem? Se vocês chegaram a pensar que o oposto da palavra bem é a palavra mal, parabéns, vocês acertaram. Então só peço para que não me julguem como louca. Isso não é uma história. Tudo isso que vai ser contado a vocês aconteceu comigo. Me chamo Rúbia, tenho 41 anos e foi exatamente há 16 anos atrás que minha vida virou de cabeça para baixo. Não quero entrar em detalhes, pois esse relato ficaria muito longo. Já fazia algum tempo que eu vinha conhecendo e me encontrando com um homem que se apresentou a mim pelo vulgo de Paulo. No início, tudo parecia perfeito, gentil, companheiro e muito educado. E com isso, fui me encantando cada dia mais. Quando foi no ano de 1999, exatamente em dezembro, eu estava passeando pela cidade com algumas amigas. Então fomos paradas por uma senhora que estava na rua. Acredito que era uma cigana. Ela nos perguntou se poderíamos ajudá-la com algumas moedas. E em troca, ela falaria sobre o futuro. De imediato minhas amigas lhe ajudaram. Ela fez o que prometeu. Era visível que ela sabia muita coisa sobre nós. Eu vi e ouvi ela falar sobre a vida de minhas amigas, sobre as conquistas e o que seria conquistado. Tudo isso nos deixava mais eufóricas. Então, quando ela me olhou e veio em minha direção, aquela senhora ficou em silêncio por alguns minutos. Ela pegou a minha mão e ficou me olhando firme nos olhos. Então ela quebrou o silêncio com suas palavras. Tudo que ouvi me deixou radiante por alguns minutos, mas também confusa. Aquela senhora, sem mesmo me conhecer, falou do meu relacionamento. Ela colocou a mão em minha barriga e me felicitou pela gravidez. Eu fiquei espantada com as suas palavras. Eu não sabia que estava grávida, mas em um momento eu vi o semblante de espanto daquela senhora. Então ela me falou com essas palavras: nascerá saudável, muito forte de saúde, e você será muito feliz. Mas cuidado com aquele que te cerca durante seus dias e também em suas noites, pois se você se descuidar, sua alegria durará 5 anos. Confesso que não dei muito crédito para isso. Eu estava extasiada e queria saber se realmente estava grávida. E depois de descobrir que realmente eu iria me tornar mãe, eu contei para Paulo sobre a minha gravidez. Ele ficou tão feliz e alguns dias depois já estávamos vivendo juntos. Ele sempre foi muito atencioso comigo, sempre estava me ajudando. Mas quando cheguei ao 6º mês da minha gestação, algumas coisas começaram a ficar diferentes. Na maioria das vezes, quando chegava a sexta-feira, Paulo não posava em casa. Sempre dizia que ficava no trabalho fazendo dobra, pois iríamos precisar. Nossa rotina continuava a mesma de sempre, mas foi em uma noite em que Paulo estava em casa que notei que ele estava com um comportamento estranho. Era próximo às 8 da noite e ele estava muito agitado. Andava de um lado para o outro e quando eu perguntei o que estava acontecendo, eu tive a impressão que no momento em que ele me respondeu, parecia que ele estivesse tentando sugar a saliva que escorria de sua boca. Aquela noite notei um comportamento que nunca tinha notado em Paulo. Então fui me deitar e quando acordei pela manhã, percebi que Paulo não tinha dormido em casa. Ali então, começou alguns pequenos conflitos em nossa casa. Em uma manhã,
Depois de ter posado fora, tão logo ele chegou, eu notei que em seu sapato havia muito barro, e em suas roupas havia algumas manchas de sangue. Eu achei melhor não entrar em detalhes com ele. A única coisa que me apacentava e me trazia alegria era meu filho, que já tinha nascido e tinha virado meu companheiro. E assim fomos levando a nossa vida, cheia de mistérios, falta de entendimento e compreensão. Até que no dia do aniversário de 4 anos do nosso filho, tivemos nossa última briga. Ele decidiu sair de casa, mas falou algumas palavras que me deixaram pensativas. Ele falou que mais um ano de paz eu teria em minha vida. Depois disso, ele voltaria para buscar o que era seu por direito. Também falou que eu não me colocasse em seu caminho na noite em que ele retornasse, pois ele só viria buscar sua parte e retornaria da onde veio. Fiquei sem respostas, mas me lembrei daquela velha que há 4 anos atrás tinha me falado algo sobre eu me cuidar, e minha alegria durar apenas 5 anos. Os dias foram se passando. Meu filho já me chamava de mamãe e também pronunciava outras palavras. Foi então em um fim de tarde que uma de minhas vizinhas me falou que teria visto Paulo andando próximo à minha casa. Fazia 1 ano que eu e ele não nos víamos e nem conversávamos. E também eu estava mais preocupada com o dia do aniversário do meu filho, pois faltava 2 dias para que ele fizesse 5 anos. No dia de seu aniversário, depois de um dia agitado e casa cheia, logo no final da tarde, depois que todos os convidados foram embora, um homem chegou até a frente da minha casa. Esse homem estava de moto. Quando me aproximei, ele falou o meu nome e perguntou se eu era a responsável pelo pequeno Gabriel. Falei que era a mãe dele. Então o homem me entregou um lindo embrulho e pediu que eu assinasse a nota de entrega. Aquele homem era somente o entregador. Seus serviços foram acionados somente para fazer aquela entrega. E quando eu perguntei quem enviou o presente, ele falou que não sabia. Então foi embora. Depois que entrei em casa e abri a caixa, a única coisa que tinha dentro era um papel e estava escrito: Feliz aniversário, filho. O pai vai lhe ver hoje. Eu fiquei tão irada com aquilo que decidi ficar à espera de Paulo. Ele iria ouvir umas verdades que eu tinha a lhe dizer. As horas foram se passando e nada de Paulo chegar. Quando achei que era mais uma de suas mentiras, comecei a ouvir barulho em volta da casa. Isso já era perto das 11 da noite. Parecia que um bezerro corria ao redor da casa. Meu filho começou a chorar, então ouvi como se fossem rosnados. Me levantei bem devagar e fui até a janela. Eu olhava para fora e não via nada. Foi então que notei que, embrenhado por entre algumas bananeiras que tinha nos fundos de casa, tinha alguma coisa que estava me observando. Aquilo era uma grande sombra negra. Tinha os olhos grandes e amarelados. Eu acreditava que só poderia ser alguma pessoa que estivesse por ali, pois aquela sombra estava em pé. Mas foi em um determinado momento, que pouco antes de sair da onde estava, que vi que aquele ser se colocou sobre as 4 patas e começou a caminhar para a claridade. O que estava por entre as bananeiras e se revelou a mim era um lobisomem. Aquilo parecia uma pessoa, com cabeça deformada semelhante a um cachorro. Também tinha fortes e longos braços. Suas mãos e dedos eram esqueléticos e tinha grandes garras negras curvadas para dentro. Seus pés eram enormes e andava somente sobre as pontas dos pés. Aquilo passou a uns 8 metros da janela que eu estava. Eu podia jurar que aquela coisa me olhava e parecia sorrir para mim. Sua boca estava um pouco entreaberta e a forma que aquilo me olhava parecia saber quem eu era. Então, quando olhei para meu filho e corri até ele, eu ouvi aquilo correr em direção à porta. Eu escutava aquela fera pronunciar palavras que mais pareciam
alguém resmungando. Eu não conseguia entender nada. Peguei o meu filho nos braços e fiquei bem quieta, achando que logo aquele ser do inferno iria embora. Então ouvi aquele resmungo novamente e escutei aquilo falar claramente. Eu vim buscar meu filho. Nesse momento, aquele cão do inferno investiu sobre a porta novamente e a colocou ao chão. Eu abracei forte meu filho e olhei em direção à porta. Então vi a criatura lentamente entrar em minha casa. Aquilo andava à nossa frente, de um lado para o outro, sem tirar os olhos de nós. Meu erro foi soltar o meu filho às minhas costas e pegar uma cadeira que tinha próximo a mim. Então fui em direção àquele ser. O lobisomem se colocou em pé e quando me aproximei, ele me acertou com as costas de sua mão. Com o impacto da pancada, eu caí para trás e antes de desmaiar, olhei para meu filho e vi aquela criatura o pegar em seus braços e correr em direção à porta. Depois disso, eu desmaiei. Depois de algumas horas, minhas amigas vieram até minha casa para ver se estava tudo bem, pois ouviram um choro de criança na rua e quando se aproximaram, viram a porta toda quebrada no chão e eu caída. Depois de me socorrerem, viram que a criança que ouviram chorar na rua era meu filho. Quando eu falei que o que o levou foi um cão do inferno, ficaram sem saber do que eu estava falando. Então mostrei o presente de Paulo, uma caixa com um bilhete, que falava que hoje ele retornaria para ver nosso filho. Uma de minhas amigas falou que o que eu vi era um lobisomem, e pelo fato de Paulo ter sido avistado alguns dias antes, andando próximo à minha casa, só confirmava duas coisas. Uma que o que aquela senhora me falou há 5 anos atrás era verdade. Eu tinha que ter tomado cuidado com aquele que me cercava durante meus dias e também durante minhas noites. E a outra é que Paulo era a pessoa que aquela senhora se referiu, pois ele só poderia ser aquele maldito cão do inferno que levou o meu filho. Quando meu filho foi tirado de mim, foi em 2005, no seu aniversário de 5 anos. Hoje em dia ele tem 21 anos. Tenho andado por muitas cidades à procura dele, e se eu chegar a me encontrar com o pai dele, eu não vou me preocupar, pois o que é dele já está guardado. Gostaria de estar agradecendo por você contar o meu relato e pedir para que todos se cuidem. Jamais passou pela minha cabeça que isso aconteceria comigo. Digo mais, se existe o bem, existe o mal. Mas prefiro ficar com quem me guarda de dia e de noite. Esse não dorme, e até aqui tem me dado forças. Cordiais uivos a todos. Boa noite. Boa noite. O relato que estará sendo contado por meio desse canal não aconteceu comigo, e sim com o meu pai, em uma época que morávamos em uma pequena cidade no estado do Paraná. Eu me chamo Jair Rodrigues Antunes, e meu pai se chama Antônio Cândido Rodrigues Antunes. Bom, vamos lá. O ano era 1997, e próximo à nossa casa existia um grande matadouro, onde era possível ver que durante o dia muitos caminhões chegavam carregados de gado. Esses animais eram abatidos, e depois de sua carne ser selecionada, todo esse produto abastecia açougues e mercados, não somente da cidade que eu morava, mas também cidades vizinhas. Ainda tenho lembrança de como era desconfortável morar próximo àquele lugar. Meu pai trabalhava lá, e por muitas vezes eu via ele chegar com as suas mãos vermelhas de sangue. Isso sem contar que o cheiro de carne podre, que se misturava com o de sangue, poluía o ar de toda a região que estivesse próximo àquele lugar. Essas são as minhas lembranças, mas não é por isso que venho até este canal.
Estou aqui para contar tudo o que foi dito por meu pai. Há mais ou menos 2 anos atrás, meu velho pai pediu para que minha mãe me avisasse que ele precisava falar comigo. Como hoje em dia sou casado, tenho meus filhos e minha esposa, mas à tarde eu iria até a casa para conversarmos. E assim o fizemos. Quando foi próximo às 6 horas da tarde de uma sexta-feira, eu, minha esposa e meus filhos chegamos até a casa de minha mãe. Então eu e meu pai ficamos na sala conversando, enquanto minha esposa e minha mãe estavam na cozinha preparando a janta. As crianças estavam em frente à TV. Foi então que falei para meu pai que a minha mãe tinha avisado que ele precisava falar comigo. Naquele momento, meu pai me olhou firme nos olhos e falou que o que tinha para me falar tinha que ser uma conversa longe das crianças. Então nos levantamos e fomos andar pelo terreno de sua casa. Falávamos sobre anos atrás, e também ele me perguntava se eu me lembrava da época em que ele trabalhava no matadouro municipal. Depois de olhar para ele e falar que sim, naquele momento ele me olhou e eu ouvi o meu pai falar que naquele dia eu iria saber o real motivo dele ter ficado alguns dias hospitalizado. Foi então que ele começou a me contar como era a sua noite de trabalho e qual era a sua função. Ele me dizia que o seu trabalho não era nada agradável. Ele era quem sacrificava os animais. Ele tentou me explicar o tipo de máquina que ele usava para tal feito. Era como se fosse algum tipo de pistola, pneumática a ar. Os animais passavam por uma grande piscina. Depois disso, entravam em um corredor que ia se fechando cada vez mais. E por final, os animais ficavam todos enfileirados, caminhando na direção em que meu pai estava. Eu escutava meu pai falar que muitas vezes, pelo caminho que os bois faziam até chegar a ele, era possível ouvir os mugidos que os animais soltavam, pois de certa forma, sabiam que caminhavam em direção à morte. Eu vi que no momento em que meu pai me falou isso, ele ficou um pouco abatido, e o silêncio tomou conta de todo o lugar. Foi então que ele começou a me contar que em uma dessas noites, ele e mais alguns amigos de trabalho passaram por um grande sufoco. Nos fundos da empresa, tinha o que eles chamavam de poço de sangria. Esse poço era usado para que todo o sangue que saía do corpo dos animais passassem por ralos no chão e fossem destinados até esses poços. A cada 10 dias, um caminhão ia até o local e fazia o escoamento do poço e também a limpeza. Mas em uma noite, um de seus amigos foi até a cocheira para abrir a porteira para que os animais entrassem no corredor e mais uma noite de trabalho começasse. Isso era próximo às 10 horas da noite. Foi quando, ao se aproximar, aquele homem notou que por entre os bois havia um movimento diferente. Os animais estavam agitados. Foi então, no momento em que ele se aproximou e acendeu a lanterna que tinha em suas mãos, que viu o que parecia ser um enorme cachorro de pelagem negra. Esse ser estava sobre o corpo de um pequeno bezerro. Tão logo aquele ser viu aquele homem, meu pai nos conta que aquele ser correu para a mata. E depois de contar a todos o que viu, tanto meu pai, aquele homem e os outros companheiros de trabalho foram até o local onde aquele ser estava. Mas lá não havia mais nada, a não ser um rastro de sangue que ficou no chão e também adentrava na direção da mata. Depois de especular aquele homem, eles acreditaram que o que foi visto pelo meio do gado era apenas um grande cachorro e que não oferecia perigo algum. Depois de muitas noites tranquilas de trabalho, em uma noite, eles tiveram que parar toda a produção de trabalho, pois durante o dia o caminhão que fazia a coleta do sangue no poço de sangria não tinha ido até o local, e por esse motivo o poço acabou transbordando. Meu pai falou que do lado do poço tinha uma segunda sangria, onde caía tudo o que não tinha como ser comercializado. Só precisava abrir o registro que tinha entre os 2 poços, para parar de escorrer todo aquele sangue para fora. Então meu pai resolveu ir até lá. No momento em que ele estava girando o registro, ele só se lembra de ouvir o som de algo que correu em sua direção, e depois disso, sentir a pancada que recebeu em suas costas. Meu pai fala
que depois de cair no chão, ele viu que sobre seu corpo havia um ser, que tinha o corpo muito parecido com o de uma pessoa, mas que sua cabeça, no mesmo momento que parecia a cabeça de um cachorro, também parecia a cabeça de um jumento, devido suas longas orelhas pontiagudas. Aquela coisa estava sobre o corpo de meu pai, e meu pai sentia como se fosse navalhas cortando seus braços. Ele percebeu que o que o feria eram grandes garras negras que aquilo possuía em suas mãos. Meu pai conta que depois de gritar muito e achar que sua hora tinha chegado, seus amigos, logo após ouvirem seu pedido de socorro, pararam com o que estavam fazendo e correram até ao local onde meu pai estava. Todos ficaram aterrorizados com o que viram, e conforme eles se aproximavam de meu pai, a criatura se afastava bem devagar. Então a fera se colocou em pé e correu em direção à mata. Meu pai foi socorrido, passou algumas horas no hospital e logo retornou para casa. Depois disso, muitos trabalhadores que faziam o turno da noite pediram as contas. E um ano depois, o velho matadouro municipal fechou suas portas. Cordiais uivos a todos. Boa noite. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Olá a todos. Me chamo Jonathan Farias. Sou nascido e criado na região do Tocantins, mais precisamente na área rural de uma pequena cidade conhecida por Lagoa da Confusão. E foi na área rural dessa cidade que vi com meus próprios olhos que o demônio pode tomar várias formas. E nesse caso, ele tomou a forma de um lobisomem. Minha família parece ter o dom para atrair essas criaturas, pois todos têm uma história de avistamento ou relatos de ataques que foram passados depois de se depararem com essas criaturas que conhecemos por lobisomem. Por incrível que pareça, eu cresci acreditando que um dia eu seria o próximo a ver tal fera. Mas mesmo ouvindo tantas histórias, confesso que em meus pensamentos existia a incerteza se todas essas histórias que eram ditas e também contadas pelas pessoas que eu conhecia eram realmente verdadeiras. Minha infância foi comum, como a infância de qualquer jovem. Apesar de morarmos em um pequeno sítio à beira de uma estradinha de terra, eu tinha muitos amigos e sempre que podia, nós estávamos reunidos, andando pelas matas ou beiras de rio. Durante os dias de semana pela manhã, eu ia para a escola e tão logo chegava da escola, almoçava com a minha família e aí ia para o campo, ajudar meu velho pai em seus afazeres, cuidar da lavoura, tirar leite das vacas e manter nossa propriedade em ordem eram ensinamentos que meu pai me passava. Ele sempre me falava que ser organizado era o princípio de tudo para tudo dar certo. Nessa época também tínhamos uma velha carroça, que era usada todos os dias bem pela manhãzinha, para fazer a entrega de leite fresco para os moradores vizinhos ao nosso sítio. E durante a tarde, para fazer a entrega de verduras que cultivamos. Boa parte de tudo que era plantado em nossas terras era repassado em um pequeno vilarejo e também servia para o nosso sustento. Lembro-me de um fim de tarde, meu pai não estar muito bem de saúde e vir até mim me perguntar se eu seria capaz de fazer as entregas sozinho. Também me lembro de responder que sim,
Então, depois dele me explicar onde as entregas seriam feitas, carreguei a velha carroça e segui meu caminho. Quando cheguei ao vilarejo, já era bem tarde, e depois de entregar toda a mercadoria, lembro-me que no momento em que estava saindo da pequena vendinha do Sr. Tobias, ele me recomendou para que eu tocasse direto para casa e não parar em nenhum lugar da estrada. Aquele homem parecia estar muito preocupado. E no momento em que eu me retirava de seu estabelecimento, escutei o resmungo de algumas pessoas que comentavam sobre o aparecimento de um demônio por essas matas. Isso mesmo, eles falavam de um grande demônio em forma de bicho. Como eu sabia que o caminho que eu tinha que fazer era muito longo, me apressei em voltar para minha casa. Mas de nada adiantou a minha pressa, pois já era noite quando saí do vilarejo. E tão logo passei a refazer a estrada, que era tomada por matas de ambos os lados, notei que parecia que alguma coisa vinha me observando e me acompanhando pela mata de aparar a estrada. O cavalo que puxava a carroça também passou a ficar bastante arredio e assustado. Então, quando eu já tinha feito um pouco mais da metade do caminho, acabei sendo surpreendido por uma enorme sombra que cruzou a nossa frente. E com isso, o cavalo acabou parando. Por mais que eu insistisse para o cavalo continuar fazendo o caminho, ele nem se mexia. Parecia saber que algo muito ruim estava à nossa espreita. Então tomei a pior decisão naquele momento. Meu erro foi descer da carroça. Eu acreditava que o cavalo poderia estar machucado. E foi nesse momento que passei a escutar o que parecia ser resmungos misturados com rosnados que vinham da mata. Eu tinha a impressão que esses barulhos vinham se aproximando cada vez mais da onde eu estava parado. Rapidamente tratei de subir na carroça novamente, e quando fiz menção em dar a ordem de partida ao cavalo, eu vi o momento em que aquele demônio negro saiu da mata. Era um ser enorme. Boa parte de seu corpo era coberto por pelos. Parecia que andava sentado sobre as próprias pernas. Seus calcanhares eram alongados. Seus olhos eram de um tom amarelado opaco. E de longe, era fácil se notar seus dentes. Mas acreditem, aquele ser tinha os dentes tão grandes e completamente brancos que pareciam ser pintados com tinta. Eu que nunca dei uma chicotada no nosso cavalo, naquele momento, acabei acertando suas costas com apenas uma chicotada. Eu nunca vi nosso cavalo correr tanto, ainda mais puxando uma carroça. Aquele demônio passou a nos acompanhar pelas beiradas da mata. Meu medo era que a carroça não aguentasse o repuxo e acabasse se despedaçando. Quando finalmente eu estava chegando próximo à fazenda que eu morava, eu já conseguia ver que em frente à nossa casa, meu pai e mais alguns sitiantes estavam reunidos à minha espera. E no momento em que faltava poucos metros para chegar até a frente da minha casa, por mais uma vez aquele ser do inferno saiu da mata. Mas dessa vez, nosso cavalo não teve chance alguma. O lobisomem pulou sobre o seu pescoço e o nosso pobre cavalo caiu no mesmo momento. Com isso, a carroça acabou virando e eu fui lançado alguns metros à frente. Meu pai e aqueles sitiantes vieram ao meu socorro. Depois que a criatura matou o nosso cavalo, ela retornou para a mata e eu fui levado para casa. Estava com o corpo bastante machucado
e depois de minha mãe ter cuidado de mim, e meu pai ficar vigilante por boa parte da noite, achamos melhor somente pela manhã retornar para tirar a carroça da estrada e também o cavalo. Então, no outro dia, tão logo o dia começou a clarear, eu e meu pai fomos até o local do ataque. Mas tão logo nos aproximamos, notamos que havia um enorme rastro de sangue que ia em direção à mata. Aquele maldito lobisomem, durante a madrugada, retornou e carregou o cavalo para a mata, e lá saciou a sua fome por carne e sangue. Então tivemos o trabalho somente de recolher os pedaços da velha carroça. Meu pai, depois de todo esse acontecimento, nunca mais deixou que eu fosse ao vilarejo sozinho. Também paramos de fazer entregas à noite e nunca mais vimos esse ser demoníaco pela região que moramos. Depois de todo esse acontecimento, passei a acreditar ainda mais no sobrenatural, forças demoníacas e também em demônios. O mal está à espreita de todos nós, e ele toma forma de coisas aterrorizantes para nos afligir. Temos que ser vigilantes e andar sempre alertas, pois com a noite não se brinca. Agradeço por você contar o meu relato. Cordiais uivos a todos. Boa noite.